A dengue é uma doença bem prevalente na faixa etária pediátrica, principalmente durante a época chuvosa, de verão e de calor. Então, a gente precisa estar na ponta da língua como fazer o diagnóstico adequado de dengue em crianças. Então, vamos falar um pouco sobre o diagnóstico de dengue em crianças. Então, a primeira coisa que é importante de lembrar é que a dengue é a arbovirose de maior relevância aí no mundo, é a mais prevalente, a mais importante. E estima-se de que 3 bilhões de pessoas morem em áreas de risco para dengue. Então, é importante, sim, a gente aprender e estudar sobre o assunto. Além disso, nas últimas décadas, a gente tem visto um aumento importante nos casos graves entre os jovens e até 1/4 das internações tem acontecido em menores de 15 anos. Então, também é um assunto pediátrico, em que pessoas que trabalhem com crianças, trabalhem em pronto-socorro pediátrico, precisam sim saber e estudar sobre como fazer um diagnóstico aí adequado. Vamos lembrar que a dengue, né, o seu principal vetor é o Aedes aegypti, mas também temos o mosquito do Aedes albopictus. Ele pode ser também um vetor menos frequente, um pouco mais sensível ao clima e à temperatura, mas também é uma possibilidade. E que a gente tem 4 sorotipos de dengue, que vão desde o número 1 até o número 4. A gravidade, a gente sabe bem que pessoas com comorbidade ou algum antecedente patológico podem ter quadros mais graves, mas algumas outras coisas também podem influenciar nesses casos. Então, a reinfecção, ela costuma ser mais grave do que a infecção primária. Além disso, o sorotipo número 2, ele também costuma cursar com quadros mais graves, e lactentes também precisam de olho aberto, porque podem evoluir com quadros piores, certo? A incubação do vírus, ela costuma durar entre 13 e no máximo aí raramente 14 dias, mas os sintomas, eles começam de 3 a 7 dias após a picada. Didaticamente, a gente pode dividir a dengue entre fase febril, fase crítica ou fase de choque, que nem todo mundo tem, mas os quadros graves apresentam, e a fase de recuperação. Agora, quando que eu vou suspeitar de dengue? Como que eu sei se meu paciente está ou não com dengue? Então, a definição de caso suspeito, ela é igual para todo mundo, certo? Então, uma pessoa que mora ou que viajou para uma área endêmica aí nos últimos 14 dias e que apresente uma febre alta de início súbito, geralmente acima aí de 38,5, de 2 até 7 dias, com pelo menos 2 sintomas, entre náusea ou vômito, exantema, cefaleia e dor retroorbitária, mialgia e artralgia, petequias ou prova do laço positiva ou leucopenia, são considerados casos suspeitos de dengue. Vamos relembrar como que a gente faz a prova do laço? Então, a primeira coisa é desenhar um quadrado de 2,5 cm por 2,5 cm no antebraço da criança ou do adulto, porque a prova é igual para todo mundo. Depois, a gente vai aferir a pressão arterial, e aí a gente vai obter o valor médio. Lembrem-se que não é a PAM, tá? Não é a pressão arterial média, é o valor médio da PA. Então, é a sistólica mais a diastólica dividido por 2. Depois, a gente vai insuflar o manguito até esse valor médio e vai manter insuflado por 3 minutos em crianças e 5 minutos nos adultos. Mas o exame ele pode ser interrompido antes, caso apresente, né, as petequias ou equimoses antes do tempo máximo aí do exame. Vai ser considerado como positivo quando a gente tiver mais do que 10 petequias ou equimoses em criança e mais do que 20 nos adultos. E vamos pontuar, então, coisas importantes, ou seja, as particularidades das crianças. Então, para dificultar ainda mais a nossa vida, as crianças elas costumam apresentar febres mais altas, que podem ser, sim, um pouco mais prolongadas, e a grande maioria não tem nenhum tipo de complicação. Mas as manifestações hemorrágicas, que nos adultos a gente vê mais na fase crítica, podem aparecer ainda na fase febril entre as crianças. Além disso, crianças podem se apresentar como assintomáticas ou oligossintomáticas, ou ainda febre sem sinal, ou também sintomas muito inespecíficos. Como é que uma criança vai falar que está com artralgia, mialgia, cefaleia, né, dor retroorbitária? É muito difícil. Então, em crianças, principalmente pequenas, a gravidade, então a fase crítica pode ser o primeiro sinal notado. Então, a criança já chega em choque ou com algum tipo de hemorragia, antes mesmo da gente suspeitar que ela tivesse com dengue. E aí, critérios epidemiológicos, eles podem ajudar a gente na suspeita, mas a grande dificuldade é que o Brasil praticamente mora, né, em área endêmica. Todo mundo está em risco epidemiológico para dengue. Então, por isso que acaba sendo mais ainda desafiador, mais difícil o diagnóstico em crianças.
E aí, a gente tinha os casos suspeitos de dengue, mas a gente tem também a dengue com sinais de alarme, que seria o caso suspeito, mas pelo menos um dos sintomas abaixo. Dor abdominal intensa ou sensibilidade abdominal, vômitos persistentes, extravasamento capilar, que vai ser manifestado por derrames cavitários, então ascite, derrame pleural, derrame pericárdico. A letargia e irritabilidade também podem ser sintomas de alarme. Além disso, hipotensão postural, hepatomegalia e aumento progressivo de hematócrito também são considerados como sinais de alarme para dengue. E por fim, a dengue grave seria todo caso de suspeita, que a gente falou lá no começo, mas que manifeste algum dos sintomas abaixo. Então, choque com comprometimento respiratório, então insuficiência respiratória, hemorragia grave e algum comprometimento de órgãos, os principais, sistema nervoso central, hepático, coração e alguns outros. E para terminar a nossa aula, vamos falar um pouco sobre os exames, né? Sobre quais testes eu consigo fazer, eu posso fazer, em que momento eu devo usá-los para fazer o diagnóstico adequado de dengue. Então, eu gosto bastante desse gráfico em que ele mostra os dias de doença em relação à temperatura, em relação, né, aos problemas, às potenciais gravidades clínicas, e depois os exames laboratoriais e também a parte de diagnóstica, sorológica e antigênica. Então, se você for ver, né, a fase grave, fase crítica de choque e sangramento, ela costuma aparecer no de efervescência da febre, né? Então, geralmente a febre tá baixando, aí a pessoa começa a evoluir com um pouquinho aí de gravidade. É o mesmo momento em que apresenta a hemoconcentração e que apresenta a plaquetopenia. A viremia, ela é um pouco mais precoce, então nos primeiros dias de doença é que a gente tem aí uma viremia mais importante. E já os anticorpos, eles vão ser produzidos aí a partir do 6º ou 7º dia de doença, o que justifica os prazos estabelecidos para a coleta dos exames. Então lembrem que a detecção de antígenos virais, então NS1, PCR de qualquer tipo de secreção, tecido, imunohistoquímica, deve ser coletada até o 5º dia de sintoma, para melhorar a sua sensibilidade e positividade. Enquanto a sorologia, pelo método de ELISA, deve ser coletado a partir do 6º dia de sintomas, porque antes disso, a probabilidade é de que não haja produção de anticorpos. Tudo bem? Gostou da nossa aula? Volta lá no nosso perfil do Instagram, conta pra gente o que foi que você achou e deixa suas dúvidas. Até a próxima!